E aí, pessoal, tudo bom? Estamos na nossa série Atos em Família e hoje vamos ver um pouco do capítulo 18. Um capítulo que pode nos falar muito a respeito da cidade, da nossa vida, porque tem muitas relações com o nosso dia a dia. Especialmente também porque veremos no capítulo 18 um encorajamento do próprio Senhor Jesus a Paulo, dizendo e afirmando a ele para continuar a missão que Deus lhe concedeu. E hoje estamos aí no 18º dia da série e mais de 20 dias já de quarentena. As perguntas estão sendo feitas, respostas ainda muito parciais. Nós não sabemos quando e como tudo isso terminará. E por isso, um dos destaques que eu tenho bem forte no coração sobre o capítulo 18 não é apenas aonde Paulo está, mas o encorajamento que Paulo recebe de várias maneiras. E por isso, essa mensagem é uma mensagem de encorajamento para nós perseverarmos primeiramente no nosso relacionamento com o Senhor. Essa série Atos em Família, ela foi pensada justamente para nos manter ativos nos feitos de Deus, na revelação de Deus a nós, porque é na Escritura que nós vamos conhecer mais a Deus, nos conhecer também e sermos fortalecidos para vivermos mediante a sua palavra em tempos de crise ou em tempos de bonança. Por isso, eu quero te encorajar a permanecer na série, a buscar interagir toda a sua família, a buscar de fato a ler mais sobre isso. Eu estou doido para entrar nas cartas de Paulo, porque cada capítulo que passa, cada cidade que Paulo passa, eu lembro das suas cartas. E fica aqui a dica: se você está com mais tempo, nesse tempo de crise, se você está mais em casa e não tem tido tanta coisa assim, se aventure a ler as cartas enquanto a jornada de Atos, de Paulo em Atos, é descrita. Porque é tão bom ver a ação de Deus e saber que a mesma ação, o mesmo Espírito, o mesmo Deus está operando na igreja dele hoje como operou naquela época. E os princípios que vemos, a maneira como que eles tratam as coisas, como que os líderes, os apóstolos trataram as pessoas e as coisas, é essencial para a nossa nova vida, porque essencialmente nós teremos que pensar ou repensar a igreja nos nossos tempos, porque nós somos esse povo que deve trazer essa resposta ao mundo sedento, ao mundo em sofrimento, ao mundo que clama. Mas fica a pergunta: será que a maneira como temos sido igreja, ou como fazemos igreja, tem tido um impacto social na vida das pessoas? As pessoas têm ligado para você em busca de esperança, de resposta? Talvez não, porque talvez essas pessoas não estão enxergando em nós, no povo de Deus, pela forma como que fazemos a igreja, como expressamos o ser o povo de Deus, essa esperança. Por isso que o próprio livro de Atos, ele vem para reacender a chama e reordenar os valores, os princípios e as ordens no nosso meio. E Atos 18 faz parte da segunda viagem de Paulo, aonde Paulo estrategicamente recebe de Deus uma nova agenda. Paulo é chamado para a Europa e ele passa por cidades importantíssimas porque era propósito de Paulo ir em cidades grandes, estratégicas, que tinham o poder de disseminação da palavra após o estabelecimento de uma igreja naquelas cidades. Então Paulo passa por Filipos, ele vai a Tessalônica, ele passa por Bereia, chega na Grécia em Atenas, experimenta
um fervor de pensamento, de ídolos enorme, a ponto de que o texto diz que Paulo ficou com raiva. E agora, no capítulo 18, Paulo chega em Corinto. Essa cidade é muito importante porque talvez é uma das cidades, juntamente com Éfeso, talvez as duas cidades mais importantes que Paulo passa. E talvez, se eu não me engano, sejam as duas cidades que Paulo permanece, ou na junção das idas e vindas de Paulo, que Paulo permaneceu mais tempo nesses lugares. A cidade de Corinto, ela tem uma importância enorme, porque ela tem características muito específicas. A primeira delas é a característica geográfica. Por estar entre dois mares, ela tinha dois portos que ligavam o Ocidente ao Oriente. Era uma rota comercial importantíssima que Corinto ficava nesse meio, e por isso era alvo, era uma cidade comercial, era um hub comercial do mundo inteiro, de todo o império, e nações passavam por Corinto. E por isso chega a característica social de Corinto. Era uma cidade dormitório, porque muitas pessoas iam ali fazer negócio e passavam por ali. Muitos barcos atracavam em Corinto, passavam o dia, desembarcavam, fazia o que tinha que fazer, e as pessoas logo embarcavam novamente. E era, por ser um ponto comercial, uma cidade que muitas pessoas moravam de diversas nações. E aonde tem comércio, tem judeu. E isso atrai também os judeus que se estabelecem ali também. Por isso, essa questão social de Corinto, ela é multicultural, estabelece também uma outra característica, que é a característica religiosa. Havia em Corinto vários templos. Dois deles podem ser mencionados. O templo Apolo, um templo à cultura masculina, ao corpo masculino, aonde tinha as características da homossexualidade, onde jovens, homens, tinham a característica de cultuar aos seus deuses a partir dessas relações. E por outro lado, havia também o templo de Afrodite, a deusa da fertilidade, aonde tínhamos mais de 1.000 prostitutas cultuais que à noite desciam para a cidade para ter relações com as pessoas que ali estavam e buscavam esse tipo de coisa. Portanto, nos leva também a uma outra característica de Corinto, que é a promiscuidade e a depravação sexual. Toda cidade como Corinto, que tem essa multiculturalidade, ela é uma cidade sexualmente promíscua. Por quê? Pessoas que vinham de vários lugares passavam ali e buscavam ter os seus prazeres de diversas maneiras, dentre elas, ou principalmente elas, esse prazer sexual. Portanto, nós temos uma metrópole. E talvez você pare e pense assim, parece com a minha cidade. Porque nós vivemos majoritariamente em cidades muito parecidas, maiores porque nós vivemos em metrópoles. Nova York, São Paulo e várias outras cidades do mundo têm essas características. E até mesmo nós que estamos em Belo Horizonte temos muito das características de Corinto, agora em um outro tempo, em um tempo diferente, em um tempo mais relativista, em um tempo mais humanista, mas as idolatrias continuam as mesmas, porque a expressão do ser humano caído se dá pelas mesmas fomes e sedes, fome de prazer, fome de pertencimento, fome de conquista, fome de território, fome de status. E Paulo então chega em Corinto
E o primeiro fortalecimento que ele recebe do Senhor é importante, é que Paulo encontra um casal, Áquila e Priscila, que tinham como profissão a mesma profissão de Paulo. Então, no versículo 2, fala que havia recentemente chegado da Itália com Priscila e Áquila, e eles estavam ali porque Cláudio, na época, imperador romano, havia expulsado todos os judeus de Roma, provavelmente porque havia um movimento de Crestos, que muitos pensam ser Cristo, que os cristãos em Roma estavam alvoroçando a cidade. Nós não temos certeza disso, mas Cláudio manda embora porque esse movimento de Crestos, essa seita de Crestos, estava fazendo um barulho importante em Roma. Então Paulo expulsa os judeus e eles são dispersos de Roma. E Áquila e Priscila, crentes no Senhor Jesus, chegam a Corinto e eles tinham a profissão de Paulo, que era artesão. Eles tinham o hábito de fazer artesanato com couro, faziam tendas. E só nisso já nos mostra o cuidado de Deus de colocar ao lado de Paulo cada vez novas pessoas e pessoas que estejam ali para suportar a missão com Paulo. E eles então ficam ali e Paulo, que está ali junto com eles, começa a viver o seu sustento, fazendo tenda com eles e pregando o evangelho. Uma das coisas mais lindas que temos em Paulo é esse sentimento de Paulo de não querer ser pesado. Por mais que seja correto, digno, porque o próprio Paulo diz que o bispo, o presbítero, é digno de dobrados honorários, Paulo sempre teve esse coração generoso e de fato não querer ser peso para a igreja de Deus. Então, sempre que Paulo pôde, sempre que a agenda de Paulo pôde, Paulo exerceu a sua profissão de artesão do couro. E ele, então, anunciava aos sábados a palavra de Deus, porque o primeiro lugar que Paulo chega em qualquer cidade é na sinagoga. Nós vimos isso repetidamente. Isso me fez pensar sobre um tipo de gente, um tipo de pessoa que nós temos hoje na nossa sociedade. Pessoas que conhecem a palavra de Deus, que têm contato com a palavra de Deus e que creem em Jesus da maneira deles, mas creem que são os desigrejados ou os desviados. São dois grupos, então. Os desigrejados são aqueles que estão desesperançosos da maneira como a igreja tem se estabelecido, do qual muitas vezes eu confesso que eles têm razão, mas também que eles deixaram isso afetá-los de tal forma que eles deixaram a congregação, que eles deixaram a vida em comunhão, que eles deixaram o seio do povo de Deus. Eles pararam de viver para Deus, em muitas vezes, para então viver um tipo de fé cristã totalmente de acordo com a vontade deles mesmos. É um erro, porque nós devemos viver e adorar a Jesus Cristo, não pela maneira que queremos adorar a Jesus Cristo, mas pela maneira como Jesus Cristo diz que deve ser adorado. E nós somos o corpo de Cristo, nós somos o povo dele, e a vida cristã, ela é coletiva. Ela tem sempre o olhar para fora, porque o próprio Senhor Jesus não fez o que ele queria, porque ele tem um olhar para o Pai, ele vive olhando para o Pai e ele ama as pessoas, ele se entregou por nós porque ele ama primeiramente o Pai. Então, uma das coisas que todo desigrejado precisa reaprender é que o amor ao Pai requer amor ao próximo. Mas também temos os desigrejados, que são muitos. Todos nós sabemos ou conhecemos alguém que passou pela igreja, mas que não está mais na fé. Essas pessoas, para mim, devem ser o nosso primeiro foco atual de evangelização. Não uma evangelização de fato moralista para
levá-los novamente aos templos. Porque nós estamos vendo com essa pandemia que o templo é desnecessário se nós entendemos a coletividade, o corpo de Cristo, se nós entendemos que o nosso conjunto, a nossa reunião, por mais que ela aconteça em um prédio, esse prédio não pode ser chamado de templo porque nós somos a igreja. E aquele é o prédio, como eu sempre disse, como eu sempre disse, a casa da casa de Deus. Portanto, Paulo recebe o ânimo desses irmãos, ele trabalha com esses irmãos, ele vai à sinagoga. Eu entendo que é hora de nos aproximarmos intencionalmente de desviados e desigrejados, porque essas pessoas já têm, como os judeus, de uma forma diferente, porque certamente os judeus tinham muito mais conhecimento da palavra do que estes de que estou dizendo, mas eles já têm uma concepção de fé, um entendimento e uma aceitação de Jesus, diferentemente daqueles que negam a Bíblia, negam a Jesus, negam que às vezes até existe um Deus. Seria então muito prudente, ao meu ver, nos aproximarmos dessas pessoas, também porque essas pessoas têm um relacionamento forte com toda a sociedade e que muitas vezes os cristãos não têm mais. Um dos nossos erros é nos afastarmos demais do convívio social, achando que ele só deve existir no trabalho. É importante termos amigos não cristãos, mas é importante termos para amarmos como povo de Deus, como o Pai os ama, e sermos intencionais em apresentarmos o Evangelho. E nesse tempo de quarentena, nós temos tido oportunidades mil para isso. Então fica aqui também essa palavra. Então Paulo vai à sinagoga, apresenta e é rejeitado. A mensagem é rejeitada e Lucas usa um termo muito forte que Paulo bateu os pés, sacudiu os pés, ou seja, que Paulo disse, olha, vocês são responsáveis pela vida de vocês, que o sangue de vocês não está sobre mim, porque eu vos apresentei a mensagem e vocês rejeitaram. E ele vai para os gentios de uma forma específica. O texto diz que ele vai à casa de Tício Justo, que era do lado da sinagoga, que Crispo, que era o chefe da sinagoga, creu no Senhor Jesus. O que nos leva a entender quando estamos lá na frente do capítulo, após a briga que teve, que quando os judeus eles batem em Sócrates, que agora era o líder da sinagoga, é porque provavelmente que quando Crispo creu no Senhor, ele foi destituído desse cargo do qual Sócrates assume, e Sócrates então apanha porque Sócrates não fez ou não tomou a atitude que eles achavam que tinham ter tido. Então, Paulo tem um sonho no verso 9, um sonho, uma visão com o próprio Senhor Jesus, que diz assim, não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Pense bem, Paulo estava sofrendo perseguição, Paulo já tinha sido apedrejado, Paulo estava totalmente marcado pelo sucesso da palavra de Deus nas cidades e com isso pela perseguição. Portanto, o Senhor Jesus dá a Paulo uma visão, onde ele mesmo promete a Paulo, assegura a Paulo que ele não vai ser ferido naquela cidade e que ele pode continuar pregando destemidamente. E uma das coisas mais lindas é que o próprio capítulo vai nos mostrar o cumprimento dessa promessa. E uma das coisas que eu quero lembrá-los é que são várias vezes que a Bíblia diz não temas. E vamos então lembrar que quando Jesus diz não temas a Paulo, Paulo pode recorrer a inúmeras vezes no Antigo Testamento que essa mensagem é dita pelo Senhor. Lembremos de Josué.
onde ele recebe o encorajamento para que ele não tema, mas que ele vá em missão e que ele creia e desbrave, e que a única coisa que ele precisava era estar assegurado na lei do Senhor e meditar nela de noite. Por isso, Paulo, então, prossegue e ficou ali 1 ano e meio. Paulo confia nessa visão e segue pregando. E quando acontece a perseguição a Paulo, nós vemos que os judeus procuram Galho, o procônsul da Acaia, dizendo que este homem, que Paulo estava persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Lembremos que o judaísmo era uma religião lícita, permitida pelo Império Romano. O que eles estão querendo dizer aqui, primeiramente, era que o que Paulo estava fazendo era ilícito, que ele não tinha permissão para isso, e também que, como vimos em outros capítulos, que Paulo estava ferindo a lei romana. Mas a resposta de Galho é interessante e confirma a palavra, a visão de Jesus a Paulo, dizendo que ele não seria ferido. Por quê? Porque as autoridades, ou seja, a autoridade governamental, ao ouvir a queixa dos judeus, vê que não havia nada que Paulo estava dizendo que feria o culto a César ou qualquer coisa que interessasse ao império, e ele então não quer entrar nessa briga dizendo que trata de questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Isso é uma coisa maravilhosa quando nós nos atentamos à visão que Jesus deu a Paulo de que ele permaneceria ali porque Jesus tinha muita gente naquela cidade. Olha só, Deus efetua a sua obra. Deus está salvando as pessoas porque aqueles que ele elegeu em Corinto, Jesus disse que Paulo permaneceria ali para chamar, para pregar o evangelho a essas pessoas. Ou seja, o nosso papel de proclamar o evangelho é justamente esse papel que nós temos, essa missão de vida que nós temos de fato sermos os proclamadores da boa notícia. Se a pessoa vai ser salva ou não, se a pessoa irá se arrepender ou não. Esse não é o nosso papel. Esse é o papel do Espírito Santo. Portanto, quando o próprio Senhor Jesus diz em visão a Paulo que ele tem muitos naquela cidade, quer dizer, olha, eu vou fazer a obra, eu vou salvar, eu vou fazer, porque sou eu quem faço. O próprio João diz que é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, que não recaia sobre nós o peso de converter ninguém, mas que recaia sobre nós a responsabilidade de proclamar, de viver, de testemunhar a boa nova de Jesus Cristo. Então Paulo fica ali um bom tempo a partir dessa fala de Galho, que então passa a permitir o ministério de Paulo, aquilo que Paulo está dizendo, e Paulo então recebe isso e ele permanece ali encorajando, ensinando, constituindo o povo de Deus em Corinto. Depois, a partir do verso 18, Paulo vai embora de Corinto e ele vai junto com Áquila e Priscila, que vão para Éfeso. Paulo fica pouco tempo em Éfeso, ele volta depois e fica um longo tempo, e ele ruma novamente a Antioquia da Síria, que é a base de Paulo e Silas, aonde novamente a partir do verso 23 começa uma nova viagem de Paulo. Mas Paulo recebe um novo aliado nessa missão, mostrando a Paulo que ele não está e ele não é o super-herói e que ele não precisa ser
nada além de um bom servo do nosso Senhor Jesus Cristo, quando no verso 24 diz que enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Ou seja, uma das coisas que eu vejo é que Deus nos mostra e mostra aqui a nós, é que Deus estabelece os seus, que Deus levanta as pessoas. E Deus levantou lá do Egito um homem temente a Deus, um judeu temente a Deus, que cria em Jesus Cristo e que estava pregando em Éfeso. E o texto diz que Priscila e Áquila chegaram a esse homem porque ele não conhecia o batismo com o Espírito Santo. E eles sentam com esse homem e eles ajudam esse homem. Eles explicam a esse homem com mais exatidão o caminho de Deus. Ou seja, um homem que era versado nas Escrituras recebe de Priscila e Áquila uma correção da sua visão sobre o Evangelho e sobre o cumprimento das Escrituras. Isso também nos mostra como que o papel de várias pessoas vai sendo unido a um só papel, que é o papel de Jesus. Todos nós recebemos um dom, todos nós recebemos habilidades, todos nós temos um papel. Priscila e Áquila tinham um papel importante em várias horas, em várias épocas, mas eles jamais receberam, um nome. Eles, sabe, várias vezes eles não são nem ditos ou mencionados, mas nós vemos o trabalho importante de quem está ali para corrigir, para confortar, para consolar, sabe, esse trabalho do backstage, do staff, de fora, de gente que muitas vezes jamais estará subindo as plateias, as plataformas, pregando como eu faço muitas vezes, gravando um vídeo assim, mas que por trás, no miolo do povo, no meio do povo de Deus, está encorajando, está ensinando, está confortando. Ou seja, Paulo recebeu encorajamento no capítulo 18, ao ver que Deus deu a ele novos irmãos no time, que Deus promete a ele por meio de uma visão que ele iria permanecer ali intacto e cumpre isso a partir de uma autoridade pagã. E por final, Deus acrescenta um homem versado ao time do Evangelho, espalhando a boa nova de Jesus, tendo Áquila e Priscila como esse suporte, explicando, exortando, consolando e corrigindo, como vemos que é o papel da profecia, do ensino. E a gente termina aqui lembrando que nós estamos vivendo um tempo onde o encorajamento é necessário. E por isso que eu quis expor dessa maneira o texto, trazendo aquilo que, de fato, o Senhor trouxe a mim. Encorajamento. Será que estamos encorajando uns aos outros? Eu quero te encorajar a ligar para as pessoas nessa semana, a se envolver, a mandar mensagem para elas, a encorajá-las, a perguntar como elas estão, porque nós precisamos, mais do que nunca, da sua participação. Não seja passivo na obra de Deus. Não seja passivo na família de Deus. Não seja um espectador. Eu vejo que tantas pessoas têm tanto conhecimento, têm tantos dons e talentos, mas elas se portam como polícias da igreja. Eu tenho tanta raiva de gente que é a polícia, que fica olhando, observando,
mas que só intervém na hora de uma crítica, mas que não é capaz de colocar a mão na massa, de sujar as mãos de relacionamento, para que eles possam ter cheiro de gente, para que eles se envolvam, porque nós somos todos iguais, irmãos. Por isso eu quero te encorajar a se envolver, a se interessar, principalmente com as pessoas da sua casa. Maridos, vamos amar as nossas esposas, vamos nos entregar a elas. Nós temos que tomar a liderança de Jesus como exemplo. Nós temos que servir a nossa família. Mulheres, amando, respeitando, nós temos que lembrar que a submissão é um papel de todos, porque Efésios 5, 21 diz: sujeitai-vos todos no temor do Senhor. Que os nossos relacionamentos estejam pautados na submissão a Cristo, no amor, que a grande verdade é que quem pede perdão primeiro é quem ganha. Por isso, se derrame diante um do outro, amigos e amigos, noivos, namorados, pais e mães, pais e filhos, sabe? Vamos buscar esse testemunho de uma fé relacional, para que nós cheguemos à maturidade e consigamos passar por essa crise e chegar lá na frente, mais maduros na fé, capazes de servir a cidade de Belo Horizonte, Contagem, Betim, da maneira como vemos Paulo e a Igreja de Deus servindo a Corinto, a Éfeso, a Tessalônica, a Filipos. Que Deus te abençoe, que seja a melhor semana da sua vida, apesar das circunstâncias. Eu quero mandar um beijo aqui para todas as crianças que estão assistindo os vídeos com os papais, principalmente aos filhos do Fabrício e da Marilza, que estão coladinhos e entendem tudo, participando, e mandar um beijo também aos meus 2 filhões, Henrique e André, e a galerinha toda que está aí. Vamos que vamos. Deus abençoe.